Boa tarde, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, direto do trono, para a gente conversar e bater palma, direto do trono de Deus, direto do trono do Pai, para a gente conversar, bater palma e falar sobre papo. Palmas não, bater papo. Se quiser bater palma também pode. Para a gente bater papo, e hoje é o quarto ato em Atos. Nós estamos em Atos 4, eu vou já abrir a minha Bíblia aqui enquanto eu espero Claudinha realizar solicitations, tá bom? De participação. Eu quero te dizer o seguinte: Deus é contigo e vamos juntos, e não importa, de forma alguma, não importa o quanto que esteja incomodando, faça. Não importa o quanto que esteja incomodando, faça. Porque é isso que a gente vai descobrir em Atos 4, o quarto ato de Atos. Eu vou beber uma aguinha aqui enquanto Cláudia não chega. Ela falou já estava aí, chegando. Incomoda quando você começa a se movimentar. Quando você começa a... Oi, Claudinha. Quando... Sextou, hein, Cláudia? Sextou! Uhul! E olha só que legal, agora não para, né? Sextou e não para. Vai ser sextou, sabadou, domingou e segundou. O projeto do trono será de segunda a segunda durante os 28 atos diários. Vai continuar nessa mesma vibe. Porque é importante a gente falar sobre o nosso Pai, falar sobre Deus, falar sobre as coisas que vêm do Espírito Santo. Pronto. Achei o óculos. Foi? Só achou hoje? Foi. Não, foi ontem à noite que achou. E sabe onde estava? Só para ser engraçado. Dentro da caixa dele. Você acredita? Olha só. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas realmente é um lance muito improvável, tá? Dentro da caixa dele. Né? Porque geralmente não é lá que nossos óculos, né? Não é lá que a gente coloca, né? Cara, Cláudia, Oi, oi. é importantíssimo. É importantíssimo. A gente estava falando na live de ontem. Por enquanto, fazendo um Marcelo, follow-upzinho me dá aqui só dois rápido. segundos. Eu tenho que ver um negócio aqui. Mas eu não vou sumir, não, tá? 2 segundos. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá bom? Tá bom. Estava falando na live de ontem da importância do não julgamento, da importância. Oi! Boa tarde. Da importância da gente entender e perceber o outro na essência e perceber verdadeiramente o que. Perceber verdadeiramente o outro na essência, respeitar sem julgamento, né? Como é que a gente faz isso? E a gente faz isso justamente da mesma forma que Jesus Cristo ensinou para a gente. Jesus Cristo ensinou para a gente a respeitar o outro, enxergar o outro e conhecer o coração do outro em sua essência, olhando para ele e querendo saber exatamente quais são as competências desse cara, onde que ele pode chegar. Eu tava falando hoje de manhã, na live de... Tava falando hoje de manhã, enquanto a gente vai divulgando aí, enquanto o Instagram vai falando que a gente está ao vivo, estava falando na live de hoje de manhã, da parábola dos talentos, né? E aí me chamou a atenção duas coisas muito importantes na parábola dos talentos. A primeira coisa é que Jesus Cristo está em Mateus 25. Jesus fala das parábolas e fala assim: assim como é essa parábola, é no reino de Deus. Como quando um patrão vai viajar e deixa 5 talentos na mão de um, 2 talentos na mão de outro e 1 talento na mão de outro. O que me chamou a atenção é o seguinte, que ele distribui dessa forma, conforme... Eu precisava fazer isso hoje. Ele distribui dessa forma conforme a palavra diz, conforme a competência de cada um deles. Deus distribuiu dessa forma conforme a competência de cada um deles. E ao que deu 5, rapidamente foi lá, negociou, multiplicou e ganhou mais 5. Ao que deu 2, multiplicou e ganhou mais 2. E ao que deu 1, ele enterrou o talento e quando o chefe voltou, deu aquela merda lá que deu, né?
Então, é verdade, ué. É verdade. Então, assim, quanto mais você usa os seus talentos, mais Sim. incomoda as outras pessoas. Já reparou nisso? Sim. E aí, como Sim, praticar o mas não é julgamento? normal, isso é normal, né, Marcelo? Porque, assim, como meu pai costumava dizer, o inimigo não bate em cachorro morto, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele não vai perturbar quem tá parado, quem tá no caminho errado, quem tá... Não, ele vai perturbar quem tá no caminho certo, ele vai incomodar quem tá no caminho certo, quem tá falando da palavra de Deus. Por quê? Para tentar fazer com que a pessoa se cale, para tentar fazer com que a pessoa não continue Esmoreça, no desista. processo, exatamente. Isso é fantástico. Eu achei que você ia ler primeiro, mas o que você está Não, falando na é verdade eu estou fantástico. falando sobre hoje de manhã. Não entrei em Atos ainda não, Cláudio. Mas está dentro do assunto de Atos, porque você percebe isso já Paciência. em Atos 4, né? Exatamente. Você E aí o que percebe isso em acontece? Atos 4. Exatamente. O que acontece? Dentro desse processo aí, às vezes, é muito importante o não julgamento. A gente falou sobre o não julgamento ontem. A gente falou que Jesus Cristo ensinou isso e quando eles curaram o aleijado, eles não quiseram, como da primeira vez, saber de onde ele vinha, era o pecado, como que era, nem nada. E aí eu estava conversando com a Thaís Azevedo ontem à noite, na live de 18 horas, Cláudia, e ela falou sobre isso, sabe? Ela me perguntou e eu voltei a pergunta para ela, porque às vezes para mim, e muitas das vezes é muito difícil praticar o não julgamento, né? E aí ela deu uma dica do seguinte, de você olhar o outro na essência, de você olhar o outro em profundidade, e você... Cara, minha mãe fala muito isso comigo, porque assim, é difícil, como eu estava falando hoje de manhã, é um processo de mudança. A Verônica falou isso. Ela disse assim: sabe por que é muito difícil você se perdoar pelo que aconteceu? Você perdoar, né? Porque você julga o outro como você se julga. Então, se você não tem capacidade de se perdoar, você também não tem capacidade de perdoar o outro. E aí você fica nesse processo de culpa, né? E a minha mãe, ela é muito boa nisso de perdoar o outro, é muito engraçado, porque ela é muito difícil de se perdoar, mas ela é muito boa de perdoar o outro. A minha mãe sempre fala pra mim assim, eu falo, mãe, como é que você consegue ser amigo de fulano ou de Beltrano? Sabe, como é que você consegue conviver com essa pessoa ou aquela pessoa? E a minha mãe fala assim, sabe por quê, Cláudia? Porque eu fico imaginando as coisas boas que essa pessoa me fez. Então eu fico imaginando quem ela é de verdade. Eu não fico imaginando as falhas, os defeitos, os erros Sim, dela comigo. Eu imagino quem ela é de verdade. sim, Então, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas ela não é essa pessoa assim. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa que lembra de mim, é uma pessoa que cara, não tem um ano que não me ligue para me desejar feliz aniversário. Não tem. Eu esteja onde eu estiver, entendeu? Mesmo que ela me dê assim, uma, duas, três, quatro, cinco patadas, né? Ela não. Ela me dá essas patadas, mas assim, ela não esquece de mim, ela lembra de mim. Se ela vê alguma coisa de novo na internet, ela manda para mim. Então ela tá sempre nessa questão, entendeu? Nesse desenvolvimento. E eu acho isso fantástico da minha mãe. Eu digo, Senhor, me dá essa capacidade de olhar o outro dessa forma, porque Deus nos olha assim. Ele não olha assim e fala assim, o povo de Nínive pecou, aprisionou os israelitas, fez isso, fez aquilo. Não, ele vira e fala assim, olha, Jonas, vai lá e prega para eles. E quando Deus vai lá e mata a aboboreira para ele entender o porquê a aboboreira deu sombra para ele, deu alimento para ele, deu, né? E aí quando Deus vai lá e mata a aboboreira, ele vira e fala assim, poxa, Senhor, a aboboreira não fez nada, por que o Senhor foi lá e deixou ela queimar do sol, deixou ela morrer, secou a pobrezinha? Tá engraçado, né? Você não regou a aboboreira,
Você não cuidou dela, você não plantou, você não fez nada disso e você está preocupado com a pobrezinha da boboreira. Imagine eu que fiz o povo de Nínive, que cuidei do povo de Nínive, que reguei. Não interessa o que eles fizeram de errado no passado, interessa é que eles precisam se arrepender, mudar, ter transformação para que tenham salvação. Então Deus, que é poderoso e que não peca, ele tem essa capacidade de nos perdoar. Eu que sou ser humano, que peco, que sou ruim, que sou falho, por que que eu não tenho essa capacidade? E aí, a pergunta-chave é essa, sabe, Cláudia? Mas como? Como eu faço isso? E aí, é muito importante a gente parar para pensar justamente nisso. A gente precisa, ó, Verônica colocou uma coisa aqui, ó. Como o padre Fábio de Mello fala, temos que compreender o outro como território sagrado. O que é isso? Eu preciso olhar o outro e perguntar se fosse eu, se fosse comigo, certo? Eu não posso fazer isso, não. Se fosse eu nesse lugar. Ó, temos que aprender a perdoar e não julgar. São coisas diferentes e super importantes. Então, se eu me coloco neste lugar, se eu gero empatia, empatia é justamente eu me colocar no lugar do outro. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, não quero que você faça isso mais não. E é uma coisa que você sabe que você está fazendo diariamente e que isso vai trazer, você sabe que você está fazendo isso diariamente e que você sabe que por algum motivo isso vai trazer um diferencial na vida dessa pessoa. Mas mesmo assim, sabe, vamos lá. Sabe como quando eu fumava e as pessoas ficavam assim, olha, dá uma olhada nisso aí, quando que você vai parar de fumar? Marcelo, se esforce, vai parar de fumar, Marcelo. Isso me irrita enquanto fumante, entendeu? Se, poxa, eu não fico falando nada disso não pra você. Dá pra você, pelo amor de Deus, você acha que eu não sei que isso me faz mal? Você acha que eu não sei que eu não acordo todos os dias com vontade? Você sabe que eu não acordo todos os dias com vontade de não fumar. E é muito difícil para mim parar de fumar. E você fica aqui me enchendo o saco. Não fale mais, não. Eu falei isso várias vezes para minha esposa, por exemplo. Ela está aí para ser de prova. Ó, temos que aprender a perdoar e não julgar. São coisas diferentes. E ela colocou aqui, ó. Se vemos o outro como território sagrado, não banalizamos, respeitamos as diferenças. Eu concordo. Se a gente vê o outro como território sagrado, a gente não banaliza. Mas para algumas pessoas é difícil ver, como você colocou, se ver no lugar. Porque, assim, às vezes para mim, tô sendo bem sincera com você, às vezes para mim é mais fácil entender o que o outro fez do que o que eu mesma fiz, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Então, para mim, é mais fácil fazer o que a Verônica está falando, de repente, ver o outro como um território sagrado, como filho de Deus, como uma pessoa que erra, do que me colocar no lugar. Porque se eu me coloco no lugar, eu digo, cara, vou te matar, garota. Você não pode fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, Cláudia. De verdade. Me permite falar uma coisa verdadeira para você? Eu sei que tá errado, mas eu tô dizendo que eu tenho que mudar. Não vou falar isso. Se você não consegue se enxergar como território sagrado, você não vai conseguir enxergar de verdade o outro como território sagrado. Sim, é verdade. Pensando dessa forma, né? É esse insight aí que eu queria trazer para você. Se você não se enxerga a você, porque olha só, ame ao próximo como a si mesmo, certo? E ame a Deus sobre todas as coisas. E é o que eu tenho falado sempre, né? Se eu não me amo, se eu não olho para mim, se eu não busco, eu tenho mais dificuldade de buscar o outro. Exatamente. Você não Mas isso é engraçado. Território sagrado. Enxergue-se como um território sagrado. Tá bom? E aí, quando parava de fumar, não queria parar de fumar, e aí eu brigava e falava, e a pessoa falava assim, mas eu estou falando para o seu bem, e a gente não entende isso, e a gente pratica o julgamento dentro desse processo. Não, obrigado. Pratica o julgamento dentro desse processo. Então, o que acontece? Acontece que quando a gente para se colocar no lugar do outro, entende o outro como território sagrado, sem julgamento, e entendendo que ele tem as diferenças dele, certo? A gente consegue de verdade
paralisar esse processo, sabe? A gente consegue paralisar o processo do julgamento e entender assim, cara, o quanto que isso incomoda. Por que que isso incomoda? Porque existe um sentimento, só incomoda quando existe um sentimento interno. Pega essa chave que eu vou te falar. Se essa coisa que você está fazendo com essa pessoa está incomodando ela, é porque já existe um pressentimento nela, entendeu? De mudança. E ela fica indignada porque não está conseguindo mudar. E ainda tem pessoas apontando para ela: você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E a performance dela está menor do que o que ela espera e ela fica chateada. E aí, eu concordo. Pare, não faça isso mais não. Eu não quero te ouvir mais. Então não mande mais recado para mim. Mas cuidado, tá? Porque assim, existem formas de falar. Então tem a sabedoria, né? Porque, por exemplo, tem uma pessoa que é muito amiga nossa, muito, 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 muito amiga nossa, que eu amo de todo coração, mas na tentativa de trabalhar a vida da outra pessoa, agiu de uma maneira errônea, falou para a pessoa assim, querendo dizer que, como a gente falou hoje de manhã, que quem segue a Deus é filho de Deus, mas quem não segue não é filho de Deus, né? Só que a pessoa chegou e falou assim: olha, você é filho do diabo, você é filho do diabo, você é filho do diabo. Gente, pelo amor de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós. Agora, existem dois caminhos, o caminho da verdade, né? E o caminho da perdição. E aí você escolhe ser filho de Deus, caminhar no caminho de Deus, ou não, continuar sendo criatura de Deus e seguir o caminho da perdição. Então existem formas de falar, entendeu? Olha, o que está acontecendo, porque a própria Bíblia diz, olha, não adianta você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão se você não olha a trave que está no seu, né? Então, assim, muito cuidado, carinho, se coloca, aí eu vou falar, se coloca no lugar do outro, se você ia gostar de ouvir daquela forma, entendeu? Então, cutuca sim, fala sim, é importante, a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, então você tem que falar sim, tem que falar, se você se calar, Deus vai cobrar de você, porque você se calou, mas tenha sabedoria no falar, porque se você não fala com sabedoria, aí você espana, você não ajuda. Sim, pra você ter ideia, eu não sei nem se meu tio lembra disso, mas assim, logo lá atrás, quando eu me converti... É exatamente isso. Logo lá atrás, quando eu me converti, eu tenho um tio meu, que é o marido da minha tia, irmã da minha mãe, que ele é meu padrinho, ele que me batizou quando eu fui batizado, quando nós éramos católicos. E aí a minha sede, porque a gente é assim, a gente é meio doido, quando a gente vira crente, a gente quer que todo mundo seja igual e faça igual e acha que porque a outra pessoa está fazendo diferente, que ela não... E a gente aprende dessa forma e quer passar isso para todo mundo. Tem que ser desse jeito, desse jeito, tem que ser desse jeito. Age na maioria das vezes como religiosos. Como os fariseus agiam na época de Jesus Cristo. A gente age dessa forma, entendeu? Sem sabedoria e não consegue alcançar outras pessoas. E eu cheguei a falar para ele, porque não, você não é meu padrinho mais, porque agora eu sou crente, eu não tenho padrinho mais. E existe uma falta de consideração muito grande com o ser humano, entendeu? Um carinho muito grande por você, por falta de sabedoria, por falta de por sentimento de religiosidade, né? Então, assim, esse grau parentesco dentro do processo religioso é uma coisa. Dentro do processo de carinho, de nação, de família, é outra coisa completamente diferente. E hoje em dia eu tenho maturidade e sabedoria para isso, e ele é meu padrinho, entendeu? E não vai deixar de ser meu padrinho nunca. Sim. E eu tenho um amor e um carinho muito grande por ele. Mas então vamos ao que interessa, 28 atos em Atos, hoje é o 4º ato, e vamos começar. Você quer começar ou eu começo? Sim, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram, são dois. Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos
por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000 homens. Uau. Essa é a primeira parte. Legal. Então assim, então olha só, aquilo que Marcelo falou desde o início. Ó, desde o início. Falamos. Eles estavam lá pregando, lembra? Chegaram no templo, não é isso? Chegaram no templo e aí curaram. Eles iam orar, eles não estavam isso, pregando. aí chegaram lá no templo e curaram o coxo, né? Jesus curou. Aí lembra? O poder de Jesus, né? O poder de Jesus na vida deles, né? E aí o que que acontece? Eles vão e fazem o quê? Eles entram no templo e Pedro começa a pregar. E Pedro prega, desculpa que eu confundi. Pedro prega com autoridade. É um trava-língua, né? E aí ele começa a falar a respeito de Jesus. Jesus, vocês mataram Jesus. Jesus, vocês é que fizeram com Jesus, crucificaram Jesus. Jesus é o profeta. Jesus. Lembra que Marcelo falou que havia uma história a respeito de que 2 guardas foram pagos para quê? Para não falarem que Jesus ressuscitou, e sim que os discípulos foram lá e surrupiaram, né, o corpo de Jesus. Então, o que que acontece? Isso deixa o pessoal indignado. Por quê? O pessoal os sacerdotes, né? Eles ficam indignados. Por que que eles ficam indignados? Porque eles estão anunciando esse Jesus que os próprios sacerdotes levaram, entendeu? Para ser morto e condenado. Certo. Entendeu? Então eles ficam indignados. E como é que esses homens conseguem curar e eu não? Como é que esses homens têm poder e eu não? Entendeu? E estão pregando desse Jesus que nós fizemos o quê? Matamos. E o corpo dele sumiu, quer dizer, ele ressuscitou. Então eles ficam indignadíssimos com isso. Então, e olha que interessante, naquela época não havia poder judiciário, poder legislativo, não tinha nada disso. Naquela época era assim. O povo era julgado dentro da igreja. E ainda o pessoal os romanos ainda não tinham entrado diretamente para a igreja, só indiretamente. Havia um guarda, que era um guarda romano, que era, né, submisso aos sacerdotes, entendeu? Ele estava lá, era o guarda do templo. E ele ficava lá. E aí o que que acontece? Os sacerdotes não falavam mal de Roma e Roma não falava mal dos sacerdotes. Eles ficavam ali naquele entre eles dois. Sim. Só que aquele cara Pedro estava falando de um novo rei, estava falando de um novo reinado, de um rei que ressuscitou, um rei que os sacerdotes mandaram, denunciaram, mataram, e isso incomodou eles. E o que que eles fazem? Eles mandam prender Pedro. Vai prender Pedro e João. Só que não podia ser julgado no mesmo dia porque o templo estava fechado. Peraí. Para ver se eu entendi aqui, tá, Cláudio? O que que acontece? A repercussão da cura foi que chegou quase 5.000 pessoas lá, entendeu? E aí os religiosos se converteram. da época, os religiosos da época, mais os soldadinhos lá, ficaram chateados com isso e falaram assim, vamos prender vocês. Aí prenderam eles, não é isso? Sim. Beleza. Aí prendeu eles porque ficaram chateados e depois aí eles foram colocados pelas autoridades em frente, é o próximo que você vai ler, né? Do 7 em diante? Do 5 em diante. Vá, manda bala. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás. Segura aí rapidinho que eu
Voltei. Aê! Vai lá. 5. Você ia falar alguma coisa. Era Ah, exatamente sim, você queria colocar essa imagem, né? o que você estava falando é que na época era exatamente assim o julgamento. Ele era aberto e o povo também Exatamente. podia. Pode continuar. Exatamente. Então, no dia seguinte, eles se reuniram e com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram de linguagem de sumo sacerdote, todos eram sumos sacerdotes. Uhum. E pondo-os perante eles, os erguiam com que o poder ou em nome de quem fez isto. E aí Pedro responde, olha só. Caraca, essa pergunta é sensacional. Olha, na Essa frente pergunta de é todo sensacional. mundo. Olha que importante, 5.000 convertidos. Olha a besteira ou a Não, mas grandiosidade que eles fizeram. justamente eles ficaram preocupados com essa repercussão aí, Cláudio, falou assim, lascou, velho, porque olha só, esse povo tá muito doido, cheio do Espírito Santo, 5.000 pessoas aqui, sabe? A importância de você ter esses intercessores, essas pessoas à sua volta, e você se cercar de pessoas extraordinárias. E aí ele pergunta assim, com que poder ou autoridade, em nome de quem? É a pergunta mais maravilhosa que tinha que ter sido feita. E você imagina, não tinham só os 5.000 convertidos, tinham pessoas que não eram convertidas. Olha Exatamente, só. exatamente. Sabe o que é o pai chegar para você, para o filho, e falar assim, quem foi que mandou tu fazer isso? Né? Foi você. Sabe quando o filho faz uma bagunça na casa, assim, e aí vai lá, joga terra em tudo, aí você olha e fala assim, ei, quem mandou tu fazer isso, rapaz? É porque você está tentando expressar a sua autoridade, entendeu? Em cima daquele processo. É você querendo dizer assim, quem manda, o que eles queriam dizer aí, nesse processo, é justamente isso. Eles queriam dizer assim, quem manda nessa parada aqui sou eu. Eu Não sou o sumo sacerdote, eu fui nenhum. colocado por Deus aqui. Existe uma cortina Exatamente. que separa e você só consegue se você falar comigo, porque eu sou o cara. E quem é Exatamente. você para fazer isso? Quem foi que exatamente? Quem foi? Tava doendo, era um ego. Entendeu? Quem foi? Se essa autoridade não partiu de mim, quem foi que mandou vocês fazerem isso? Era isso que ele estava querendo E dizer. aí a resposta de Pedro é maravilhosa. A Uhum. resposta de Pedro é maravilhosa, porque ele chega e fala assim: então, foi o Espírito Santo, cadê? É lá no 7, né? Não, no 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: na autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados. Olha só a autoridade de quem? Olha que fantástico. Não, peraí. Ele fala assim, ele começa a discursar. São duas pessoas não letradas, não estudadas, pescadorzinho, Perfeito. chega e fala assim, Não tem autoridade do povo, conhecimento nenhum de lei, não tem conhecimento nenhum de nada. exatamente, cheio do Espírito Santo de Deus, ele chega e fala assim, sabe, senhoras e senhores que estão aqui presentes neste momento, autoridades, é isso que ele fala, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado. Saibam os senhores que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, e a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado na presença de vocês. E olha isso, cara, Marcelo, essa frase do 11, eu preciso que você leia ela assim bem, porque essa do 11, eu acho que é tipo, é o que a gente usa para tudo, quer ver? Pode ler. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser uma pedra angular.
E não Cara, o que é pedra? Para aí rapidinho. O que é pedra angular? Você sabe o que é pedra angular? Pedra principal. É a pedra perfeita. Ela era usada porque não tinha esse negócio de esquadro. Vamos cortar assim, vamos cortar assado para fazer uma construção. Não tinha isso. Então eles pegavam uma pedra que era a pedra perfeita. Cara, essa pedra é a pedra perfeita. E eles usavam essa pedra como metragem para toda a construção deles. Para que não saísse nada inclinado, com barriga, nem nada disso. E ele está falando assim, vocês estão se dizendo construtores, entendeu? Vocês estão dizendo que são construtores, estão dizendo que são sacerdotes, e vocês negaram a pedra angular, o que é perfeito, o qual se baseia. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, você não é o principal, você não é nada. Tudo que existe e tudo que acontece tem que ser daqui por diante dessa pedra. A pedra angular que é Jesus. Então você não tem que se basear mais em sacerdote. Não, você tem que se basear em Jesus. O que Jesus faria em meu lugar? Quem é Jesus? O que ele fez? Ele é a pedra angular. Ele é tudo a partir de agora. Quer dizer, antes já era. Mas ele morreu e seu sangue me lavou. E a partir da agora tudo tem que ser comparado aqui, ó. A pedra angular. A pedra angular. Isso aí. E a gente percebe o quanto que o Pedro, ele tomou a liderança dos apóstolos nesse momento, né? Nesse momento, logo da morte de Jesus. E aí que ele entendeu que houve o alinhamento de Jesus com ele. Ele falou, Pedro, tu me amas? E perguntou 3 vezes, que foi a mesma quantidade que Pedro negou Jesus. Ele tomou para si a responsabilidade e falou assim, eu sou o líder dessa parada agora, meu irmão. E aí, toda vez que me der uma oportunidade... E ele fala, então faz o quê? Nós estamos no 4º capítulo, entendendo que todas as vezes que alguém faz uma pergunta para Pedro, ele fala assim, é a hora de falar do meu Senhor. É a hora de falar de Jesus. E aí, quando eles perguntam assim, em nome de quem? Você, em nome de quem? Em nome de quem, brother? Eu vou te falar em nome de quem. Em nome daquela pedra angular, aquela que vocês rejeitaram, que me disse que eu sou isso. Que vocês mataram, crucificaram. Vocês podem me... Eu acho que isso ainda dói em Pedro, sabe? Olha só a importância do ensinamento de Jesus para Pedro naquele momento. Porque se ele tivesse simplesmente voltado e falado assim, cadê Pedro? Foi pescar. Idiota, não entendeu o que eu quis dizer. Vai ficar pescando e eu não vou mais ensinar nada para Pedro. Eu vou buscar outra pessoa. Se Jesus desistisse da gente, quantos pescadores nós seríamos? Nós teríamos no universo e no mundo. Verdade. Ele chega todas as vezes, ele entendeu. Pedro aprendeu a partir daí, todas as vezes que tinha uma oportunidade para falar de Jesus. Alguém perguntava, olha só, Atos 1, 2, Atos 3 e Atos 4, ele está falando na autoridade do nome daquelas pessoas que eu uma vez neguei e não vou negar nunca mais. E eu espero que vocês parem de negar também. E ele fala assim, quando você está falando lá, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, Senhor. Aí o Senhor fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então, apacenta as minhas ovelhas. Arrepiei. Então, o que ele faz? Peraí, Jesus. Foi Jesus que mandou. Esse negócio, mas não. Olha só, uma chave muito importante é o seguinte. Sempre nas nossas fraquezas é onde Deus nos usa para ser forte. Sempre nas nossas fraquezas. Qual foi a maior fraqueza de Pedro? A maior fraqueza de Pedro foi ele ter o sanguíneo que ele era e ele a ponto de ter medo suficiente para negar Jesus 3 vezes. E todas as vezes que ele via alguém negando Jesus, o sangue subia, ele botava faca na caveira, sangue nos olhos, falava assim, tá pensando que é de quem? É de Jesus. E entrava com o processo. O Espírito Santo fazia assim, é a hora. E aí que ele continua. Extraordinariamente. E aí que ele continua falando assim, ó. Primeiro ele fala que Jesus é a base de tudo.
Você tem que se guiar por ele. Aí ele fala, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e Paulo, sabendo que eram homens Olha iletrados, que massa incultos, isso, né? admiraram-se. E aí você tá aí do outro lado achando que você não é capaz, que você não sabe ler, que você não sabe escrever, que você não sabe falar, que você não pode falar sobre o Salvador da sua vida. E o cara era iletrado, tá escrito na Bíblia aqui, ó. Ele era iletrado Inculto. Inculto. E ainda assim as pessoas admiraram a forma E que ele falava. reconheceram que havia eles estado com Jesus. Quer dizer, é aquilo do fruto do Espírito. Você olha para mim, você não vê iletrado, você não vê inculto, cara, você olha assim e fala, aquele ali é filho de Deus. Aquele ali é filho de Deus. Você não escuta as palavras errôneas, você não escuta nada disso, você escuta Deus falando, você vê a imagem do Senhor, você fala, cara, aquele olhar me transformou. Como pode? Ele não falou uma palavra, mas me olhou e me transformou. Por quê? Aí, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. E aí eles se enrolam. Que ele fala assim: e mandando sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: o que a gente vai fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. Certo? Ele fala assim, ó, e não o podemos negar, mas que não haja maior divulgação entre o povo. Vamos ameaçá-los. Olha que massa isso. Vamos ameaçá-lo para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. E ele fala assim, ó, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, olha só, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Caramba, velho. Você tá pensando o quê? Você acha justo? Não, cara, não vou te falar. Eu não vou te falar nada. Analise você. Pensa você aí. Você acha justo Deus ter me mostrado tudo isso e eu vou me calar diante dele, eu vou ficar quieto diante dele, entendeu? E obedecer a você? Quem é você? Olha, Pedro foi questionado lá no início, no nome de quem você está falando? E aí ele responde, no nome de Jesus. Aí ele fala assim, não quero mais que você fale em Jesus. Quem você acha que você é? Você está achando que você é maior do que Deus? Você acha, falando para os sacerdotes, que você é maior do que Deus? Você é mais poderoso do que Deus? Não, você não é. Você acha justo isso? Exatamente. Né? E aí o que acontece? Tá falando aqui, ó, 2 Coríntios, ele tá falando sobre 2 Coríntios 12:5. 5. Eu abri aqui. Então o profeta Simaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisac, e lhe comunicou assim: diz o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei nas mãos de Sisac. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: o Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam, em seus corações veio a Simaías esta palavra do Senhor: visto que o meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhe enviareis a salvação, o livramento. Eis que a minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisac. Entretanto, eles serão submetidos a domínio de Sisac, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras.
Porque eles serviam a quem? A quem eles serviam? Faça a pergunta mais fácil. Diga aí, eu volto para você. A quem que eles serviam? A Eles Baal? estavam servindo a Roma, mesmo que não estivesse dentro, Roma ainda não estivesse invadido a igreja, eles já serviam a Roma, entendeu? Eles só não queriam, porque eles acreditavam que o rei que viria, o Cristo que viria, viria poderoso. Entendeu? Não que Jesus não tinha vindo poderoso, ele veio poderoso, mas eles pensavam poder como riquezas, como dinheiro, como um rei da terra. E desde o início, você olha lá em Samuel, quando Samuel se aborrece, é exatamente por isso, porque eles querem ser liderados por um rei terreno. E Deus está falando para eles assim: você não vai ser, vocês vão entender qual é a diferença de ser liderado por um rei terreno e um rei espiritual, porque Cristo deu tudo que eles verdadeiramente precisavam, além de dar cura na terra, cura física na terra, cura espiritual, libertação de demônios, entendeu? Eles não lhe faltava alimentos no caminho, paz interior. Cristo ainda deu a eles salvação. Isso é um rei verdadeiro. Sabe, não é um rei de política que está interessado em coisas mundanas, né? Coisas terrenas. Não. Jesus veio para mostrar o reino celestial. É isso aí. E eles entenderem a diferença entre ser governados por um rei terreno e um rei espiritual. E aí ele fala justamente isso. Os senhores mesmos julguem, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Não é isso? E aí ele fala, e o que acontece com a igreja? A igreja entra em oração. Uma vez que eles estavam soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciões. Quer dizer, eles foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus e depois foram cheios de autoridades por causa dos próprios sacerdotes que colocaram ele na frente do sinédrio e deixaram que eles falassem. Eles falaram e não foram castigados. Então as pessoas começaram a ver assim, cara, isso é divino. Isso não é humano. Essa cena, sabe? Eu fico imaginando essa cena. Ó, Pedro e João saíram, aí falaram assim, caraca, que massa, a gente... Saíram vitoriosos, né? A gente tem que contar pro resto da galera como é que foi essa parada. Vambora, vambora, vambora. Aí chegaram lá e contaram para a igreja, olha, aconteceu isso assim, assim, tinha mais de 5.000 pessoas e Deus fez isso assim, assim, assim. Aí eles falaram assim, uai, sério? Sério? Então vamos fazer o seguinte, para não... Aí ele fala assim, ó, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram o que tinha acontecido, certo? E ouvindo isso, unânimes levantaram uma só voz e disseram, tu, soberano Senhor, fizeste céu, terra, mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade Herodes, o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças, começam a orar deles, concede os teus servos que anuncia a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendestes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, para mim,
Para mim, a ação do homem ali é ousadia. Eles tiveram ousadia, eles não Massa, se calaram, eles massa, tiveram ousadia. massa. E a ação de Deus na vida deles foi autoridade. Deu Legal. autoridade. Você teve a ousadia? Vou te dar autoridade. Teve Amém. ousadia? Vou te dar autoridade. Show, cara. Show, show, show. E sabe o que é que massa me chama a atenção nisso aí? É o seguinte, é como é importante a gente ter pessoas extraordinárias à nossa volta. É como é importante ter pessoas extraordinárias à nossa volta. Por que que eu digo isso? Pelo seguinte, porque se não fossem pessoas extraordinárias e guiadas por Deus, se não fossem generais do exército do Senhor ali, iam ouvir e falar assim, massa, que legal, parabéns. E ia pensar assim, poxa, por que que Deus não me usa para fazer isso? Deus não me usa para acontecer essas coisas. Tá vendo Pedro e João? Eles são o quê? Queridinho do Senhor? E aí ia começar a julgar. Só que Deus ensinou o não julgamento para esses generais. E quando Jesus ensinou o julgamento para esses não generais, ele falou assim, maravilha, vamos orar aqui, porque todas as vezes que provavelmente tiver que acontecer isso, Deus vai estar com a gente. Assim como Davi falou lá atrás, que ia acontecer dessa forma, todos eles que se levantarem contra o nome de Jesus serão humilhados. E aí Deus fala assim, esse é o meu povo, enche, sopra, enche, e eles começam a ser cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciam a palavra do Pai. Muito Ó, massa. Fernando colocou aqui, ó, é importante também, ele colocou assim, ó, e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, isso é Paulo falando, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que repousasse sobre mim o poder de Cristo. Ou Então ele está seja, repetindo aquilo Deus que você falou sobre na minha fraqueza que o Senhor trabalha para que outras pessoas recebam através de mim, né? Cura, transformação e eu mesmo. E E também ele sabe o que está é falando uma legal? coisa importante, que para Sabe que o que é você legal? não se exalte, só para eu concluir isso, para que você também não se exalte, eu sou o cara, eu sou o poderoso. Não, é Jesus Cristo na minha vida, é o Espírito Santo na minha vida. Isso é muito Sabe o importante que é também. legal que me chamou a atenção nesse processo aí, desse texto que o Fernando colocou? Eu estava até conversando com a Verônica agora. Estou muito feliz que o Fernando está participando de todas, ele está em todas. Se pudesse, Instagram, libera 3, 4, para a gente fazer uma reunião aqui, para a gente bater papo. Que aí a gente vai colocar Fernando, vamos colocar Denise, vamos colocar todo mundo junto. E aí eu estou muito feliz com isso, porque ele ajuda com os conteúdos muito legais. E aí o que me chamou a atenção em relação a isso é o seguinte, quantas vezes Paulo pede para Deus para tirar o espinho na carne? Paulo é Pedro? Paulo. 3 vezes, né? E aí Jesus Cristo, quando vai lá no Getsêmani, ele vai orar, quantas vezes ele pede a Deus para passar, se possível, passa de mim esse cara? 3 vezes. Eu e você, a gente pede uma vez. Nosso estudo bíblico em família ontem. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes ele reafirmou? 3 vezes. Quantas vezes pediu? 3 vezes. E aí a gente chega assim, ó, tava falando sobre isso ontem. A gente chega assim, fala, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Em nome de Jesus, amém. Meu filho, eu vim falar contigo, cadê tu? Não. Ei. Parecia até meme. Vou pegar essa parte assim. Essa parte vou fazer um GIF. 3 vezes. 3 vezes a gente fala e some, desaparece e não escuta. E não para ouvir.
Entendeu? 3 vezes. 3 vezes. E Deus falou assim, a minha graça te basta. Você vai ficar com esse trem aí para você não esquecer de mim, porque eu te conheço em profundidade. Se eu tiro esse trem de você, lascou, velho. Já era. A minha graça te basta. Ele nunca mais pediu. Nunca É mais igual pediu. quando Abraão chega lá e fala assim, Senhor, por favor, deixa eu entrar na terra prometida. Aí o Senhor já está tão cansado dele pedir, fala assim, cara, cala tua boca, não vou te deixar entrar, acabou, tá decidido, Moisés, rapaz. acabou. Ah, é, Moisés, eu tô doida, né? Eu falei Abraão. É, já tô confundindo os profetas já. Tá vendo É só? muito livro. Beleza. Então, vamos lá. Não, calma aí. Pra Aí gente a gente terminar. entra na comunidade cristã da 10 minutos, viu? multidão. Da multidão que creram, era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância e graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía de qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso é importante para aquele lá também, lembra? Não é comunismo, não era obrigatório, tá bom? Mas era importante que eles, como é que fala? Que eles fizessem, mas não era obrigatório, não era uma coisa obrigatória. Eles faziam de coração, a Bíblia fala de coração, né? A alma deles era uma só, o espírito deles era uma só, eles faziam de coração, não era obrigado. E aí, o que Barnabé faz? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso aí. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, é que muitas das vezes nós nos preocupamos em primeiro lugar com o nosso sustento, e que ele está dizendo é justamente isso, que não houve, certo? E depositava aos pés dos apóstolos, então distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E citou o exemplo de Barnabé, de José aqui, que era um levita de Chipre, que vendeu um terreno, pegou o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Porque Deus sustenta, entendeu? Porque Deus... não, ele está dizendo que Deus não só capacita, porque quando ele fala assim, cara, eles ficaram admirados, eram uns pescadorzinhos que estavam falando, sabe, de forma... verdadeiramente esses caras andaram com Jesus, porque olha só como é que eles estão falando. Então até eles sabiam a autoridade que Jesus tinha, a forma que Jesus falava e que ensinava para as pessoas, que as pessoas aprenderam a falar dessa forma. Sim. E ainda falou assim, além de eu capacitar, eu te sustento, então vá. Exatamente. Entendeu? Isso é muito massa, velho. Isso é muito importante. Aquele negócio. É muito importante nós sermos cercados de pessoas extraordinárias, certo? Porque quando nós somos cercados de pessoas extraordinárias, qual é a primeira pessoa extraordinária que você precisa ser cercado? De Deus. Entendeu? Deus, Jesus e Espírito Santo. Cerque-se dessas 3 pessoas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Não faltava nada, né? Não. Simples assim. Vamos lá, pra gente fechar. Você vê isso também lá com Moisés. Olha, acertei o nome. Com Moisés, quando eles estão caminhando no deserto, as sandálias crescem nos pés, as roupas crescem no corpo, não lhe faltou nada. Entendeu? Então, mesmo que não seja doado por ninguém, Deus não faz. Deus permite que dure para sempre. Vou fazer um link aí, velho, que eu tive um insight ontem. Vou fazer um link em relação a isso que você está falando, já que a gente ainda tem 5 minutinhos. Olha só. Deus prometeu a Abraão o seguinte: sai da sua parentela que eu vou te levar à terra
a uma terra maravilhosa. Essa terra Sim. era Canaã, entendeu? Sim. E aí ele deu a terra de Canaã para Abraão. Ele deu a terra de Canaã para Abraão. E aí, só que no processo, porque sempre tem um processo, só que no processo, entendeu? Deus repetiu várias vezes isso para Moisés, e Moisés falou assim: Senhor, como que eu vou ter certeza de que o Senhor vai me dar essa terra? Tragam umas oferendas para mim, tragam uns holocaustos para mim. Pegou Abraão e mostrou a Abraão há mais de 400 anos na frente. Só eu que confundo. Quando você for assistir o vídeo, você vai ver que você falou Moisés também. Não, então, mostrou a 400... Não, mas então, fazer um link de Abraão com Moisés. Ah, entendi. Moisés é mais de 400 anos depois Sim. de Abraão. E em Gênesis, Deus Sim. já mostra para Abraão o que vai fazer lá na frente. Sim. Ele fala assim: tragas o holocausto para mim, que eu vou te mostrar como que eu vou te dar essa terra. Como que eu vou te dar essa terra, que essa terra já é sua? O que foi? Tá tudo bem aí? Tá, é o papagaio que vai suicidar. E aí o que acontece? Deixa ele. Então o que acontece? Ele faz assim, ó. Ele mostra lá na frente, que eu sou Deus de Abraão, Isaac, ó, Abraão, Isaac, Jacó. Depois de Jacó vem quem? Abraão, Isaac, Jacó, José. E depois de José, quando se esqueceu, o povo do faraó se esqueceu quem era José, entendeu? Fez 400 anos de escravidão no Egito. Olha só, era o bisneto dele. Aí vem Moisés. Mas só uma coisa, você lembra que Abraão possuiu Canaã? Sim, sim. Ah, sim, sim, tá. Então, sim. E aí possuiu Canaã, certo? E aí depois, por algum motivo, nesse meio tempo aí, ela foi possuída Jacó. Jacó, José é levado para o Egito, entendeu? E aí todo Israel também vai, porque Israel é quem? É Jacó. Então todo Israel vai para o Egito e a terra fica lá vazia. E aí vem o gigante, toma conta da terra, que emana leite e mel, e aí ele levanta Moisés e fala assim: tá na hora de pegar o que é teu de volta. Vambora? Entendeu? E ele mostra isso para Abraão em Gênesis. Lá no início, ele mostra. Entendeu? Deve ter aí no mínimo, Cláudio, deve ter aí no mínimo uns 600 a 800 anos de diferença, no mínimo. Entendeu? O que Deus está mostrando para Abraão aqui atrás, o que vai acontecer com Moisés lá na frente. Olha que massa isso, meu. E aí depois fala: não, isso não é planejado, não. Deus não planeja não as coisas. É assim, vai acontecendo. Vai acontecendo. Vai acontecendo, e o cara sabia mais de 800 anos antes. E aconteceu. Aqui a gente está falando sobre... Olha só, Davi, que eu penso assim, sabe, Marcelo? Não existe destino. Não existe um destino. Você tem escolha com relação ao que você vai fazer. Agora, Deus, em sua onisciência, ele já sabe sua escolha. Então, não foi que Deus escolheu para você isso. Quem escolheu foi você, mas ele já sabia que você ia escolher isso. Então, exatamente. Então, vamos lá. Os atos são quais hoje, Cláudio? Ousadia, que é a do homem é ousadia. E a autoridade, que é de Deus, né? Então, porque você vê... Autoridade e ousadia. Autoridade e ousadia. Fazer o infinito, ó. Ó. Tá ligadinho um no outro, infinito, ó. Ó, autoridade. Ah, legal. Isso aí. Ó, autoridade e ousadia. Autoridade e ousadia. Ele vai e volta, tá vendo? Quando o meu tiver aqui, ó, quando o meu tiver bem aqui para subir, aí você desce, você sobe o seu, ó. Ó, agora você. Isso aí, garota. Aí eu desço o meu de novo, ó. Viu? Infinito, infinito. Autoridade e ousadia. Oração pra gente acabar. É tu, eu orei ontem. Revezando, Deus, obrigado claro. pela autoridade, obrigado pela ousadia.
Obrigado por esse alimento maravilhoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos momentos que nós temos passado juntos. Obrigado pelo despertar. Obrigado pela sua força, pelo seu poder, pela sua autoridade. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá capacidade de sermos ousados, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado porque o Senhor é infinito, porque o Senhor é maravilhoso e porque o Senhor, ele em nome de Jesus, porque o Senhor se manifesta através de nós com muito poder,